Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique e hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo de cripto aqui pro canal da Trend. Então, essa semana a Polygon ela anunciou o lançamento da testnet pública da nova solução que eles estão desenvolvendo, que é a Polygon ZK-EVM, ou em inglês a ZK-EVM, né, galera? Então, o que é essa solução? É a primeira solução de rollups Zero Knowledge 100% compatível com a Ethereum Virtual Machine, 100% compatível com a rede da Ethereum. Então, para a gente entender como é que funciona essa ZK-EVM, por que essa solução da Polygon é interessante, por que ela é importante e o que quer dizer esse ZK-EVM, né, galera? A gente tem que entender alguns conceitos por trás disso. E o primeiro é o das camadas da blockchain. Então, a gente tem que entender esse conceito dessas camadas de blockchain, que são basicamente três. Né? Então, a primeira camada seria, no caso, as redes, a blockchain base, né? Então, seria uma rede de contratos inteligentes, nesse caso, a Ethereum, a Solana, ou aqui nessa imagem que eu peguei na internet, eles botam algumas outras, como a da Binance. Então, isso seria a primeira camada da blockchain. A segunda camada, que são as soluções de segunda camada, que são feitas normalmente para escalar a blockchain base, né, que é a Layer 1. Então a Layer 2, ela escala, ela traz velocidade para Layer 1, enquanto a Layer 3 são as aplicações, são as dApps, que eu até mencionei no meu último vídeo aqui de introdução a DeFi para vocês. Vocês não assistiram, eu indico passar lá e dar uma olhada que tá bem legal. Beleza? Então esse é o conceito básico das camadas aqui de uma blockchain de cripto, né? Então, recapitulando, a Layer 1 é a blockchain base, a Layer 2 traz velocidade para a Layer 1, enquanto a Layer 3 são as aplicações finais, são as dApps, as aplicações descentralizadas da blockchain. Então, outro conceito que a gente tem que entender aqui, para a gente entender o ZK-EVM da Polygon, é o que são rollups, né? Então, essa é uma tecnologia relativamente nova, que está sendo utilizada para escalar a Ethereum cada vez mais. Isso está sendo feito através de soluções de segunda camada. Por isso que é importante a gente entender esse conceito das layers de cripto. Então, como é que funciona isso dos rollups? Basicamente, nessa solução de segunda camada, a gente processa e valida as transações e junta todas elas num espaço que seria de somente uma transação. E todas essas transações juntas são enviadas para Layer 1. Ou seja, vamos supor que na Polygon eles processam e validam 50 transações. Eles juntam todas elas e mandam para a Ethereum no espaço que ocuparia uma só. Isso permite que a Ethereum valide mais transações, né? De uma maneira mais rápida e ocupando menos espaço. Então, isso ajuda a escalar a Ethereum, ajuda a escalar as soluções de primeira camada. Então, tem dois tipos principais de rollups, né, galera? Os Optimistic Rollups e os ZK Rollups. Então, os Optimistic Rollups, eles geram o rollup das transações e eles enviam para a Layer 1. Só que aí acontece, como o nome dele diz, ele é otimista. Então, ele acredita que as transações que estão dentro daquele rollup que ele enviou para a Layer 1 são verdadeiras, até que dentro de um período de 7 dias não se prove o contrário. Então, a validez delas é provada em até 7 dias depois do envio. Enquanto os ZK Rollups, que é o outro tipo de Rollups, eles funcionam de uma forma um pouco diferente. Então, eles fornecem a prova de validez sem expor mais informação do que o necessário, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem que isso é um conceito um pouco complicado. Vamos supor que eu quero pegar um empréstimo no banco. E para pegar um empréstimo eu tenho que ter entre 1.000 e 3.000 reais na minha conta. Porém, eu não quero informar para o banco quanto exatamente de dinheiro eu tenho, né? Porque eu posso ter 1.050, mas eu não quero que o banco saiba exatamente quanto eu tenho. Então, se tivesse uma prova de zero knowledge dentro do banco, ele conseguiria verificar se eu tenho entre 1.000 e 3.000 sem informar exatamente a quantidade que eu tenho. Então, ele fornece uma prova de que eu estou dentro do range que eles estão buscando, né? Que eu tenho entre 1.000 e 3.000, mas ele não expõe mais informação do que o necessário, que seria quanto eu exatamente tenho, né? Então, voltando aqui para os rollups, eles fornecem essa prova de validez e as transações, uma vantagem que eles têm em comparação com os optimistic é que as transações elas vão para a Layer 1 já com a certeza de que elas são 100% verdadeiras. A gente não tem que esperar 7 dias para provar o contrário ou não.
Então, outro conceito, o último conceito importante para a gente entender, para a gente entender como é que funciona essa solução do Polygon ZK EVM, é a EVM, né? Que é o que é o EVM nessa parte da solução desenvolvida pela Polygon. Então, EVM é a sigla para Ethereum Virtual Machine. Então, vou tentar simplificar aqui isso aí, que parece um bicho de sete cabeças, né? Então, o que isso quer dizer? Basicamente, o código que é escrito numa plataforma EVM, numa rede EVM, ele é compatível com a rede do Ethereum e com todos os seus contratos inteligentes. Então, se eu desenvolver uma DEP na Ethereum e eu quiser lançar essa mesma DEP sem alterar o código escrito nela numa outra rede, se a rede for EVM, eu posso lançar esse mesmo aplicativo exatamente como ele é na Ethereum em outra plataforma. Então, se a Polygon ZK EVM ela tem o EVM, todas as aplicações que estão na Ethereum podem ser lançadas na Polygon ZK EVM sem alterar o código dela e sem nenhuma complicação. Tipo um facilitador, sabe? Então, agora que a gente tem todos esses conceitos, a gente consegue entender como é que funciona e o que é Polygon ZK EVM. Então, ela é a primeira solução de escalabilidade à base de Rollup Zero Knowledge, 100% compatível com a Ethereum e com a Ethereum Virtual Machine. Então, ela usa essa tecnologia dos Rollups e Raw Knowledge e permite essa conexão, essa compatibilidade com a linguagem de programação da Ethereum e com todo o ecossistema da Ethereum, né? Então, como é que funciona essa conexão com a Ethereum? Eles se conectam através de uma ponte. Então, a Layer 2 e a Layer 1 elas se conectam através de uma ponte. E, para isso, dois contratos inteligentes idênticos são postos, um na Layer 1 e o outro na Layer 2. A única diferença entre os contratos inteligentes, a única diferença entre o contrato inteligente da Layer 1 e da Layer 2 é onde eles estão. Então, outro conceito que faz parte da Polygon ZK-EVM é o algoritmo de consenso que essa Layer 2 vai estar utilizando, né? Que essa solução de escalabilidade vai estar utilizando. É um algoritmo de consenso chamado Proof of Efficiency, que é o PoE, né, galera? Então, essa prova de eficiência, ela tem como agentes principais, os dois principais participantes dela são os sequenciadores e os agregadores. Os sequenciadores, eles juntam pedidos de transações em lotes desse contrato inteligente, enquanto os agregadores, eles verificam e geram provas de validez para esses lotes de transação. Então, nesse algoritmo de consenso de prova de eficiência, a gente decide quem vai ser o próximo criador de lotes, né, que vai ser o próximo sequenciador, a partir de um leilão descentralizado automático, onde todos os participantes da rede eles apostam um certo número de tokens para ter chance de criar novos lotes. E uma coisa que a Polygon colocou no site deles, junto com todas essas notícias, é que se pensa em certo ponto de talvez unir esse algoritmo de consenso de prova de eficiência com o Proof of Stake que a gente já conhece. Então, agora que está explicado o básico dessa solução da Polygon, que abriu a testnet pública nessa semana, né? Eu vou falar para vocês o que eu penso de tudo isso, né? E como eu acho que isso pode ser uma vantagem para a Polygon sobre seus concorrentes, né? Ou uma desvantagem, né? Então, lembrando que isso aqui não é indicação de investimento para ninguém de forma alguma, né? É a minha opinião que eu vejo a partir do meu estudo e que eu faço no meu tempo. Então, o que eu acho? Eu acho que isso é uma prova de que a Polygon está muito à frente dos seus competidores no mercado, porque eles estão criando soluções com Optimistic Rollups, eles estão criando soluções com ZK Rollups, como a gente está vendo essa agora, e o fato deles serem o first mover do mercado, eles serem os pioneiros de trazer uma solução Zero Knowledge compatível com a Ethereum Virtual Machine, mostra que eles estão muito à frente. Isso pode ser uma coisa muito inovadora e muito importante para o mercado e para o case da Polygon e para o ecossistema da Polygon, certo? Isso pode colaborar em trazer, em agregar mais valor do token Matic e fazer com que o seu preço suba. Beleza, galera? Então, no geral aqui, eu acredito que o lançamento dessa solução, eu acredito que essa solução seja muito promissora para a Polygon e para o mercado. E ela é muito inovadora, isso sim a gente consegue concluir já de cara que ela é muito inovadora.
Eu vou estar agora, nesses dias de testnet, eu vou estar testando ela para ver o que eu acho da usabilidade, né? E eu posso até estar deixando um feedback para vocês nas minhas redes sociais, que eu gosto de postar coisa lá. Mas, no geral, eu acredito que isso vai ser muito bom para a Polygon e vai ser uma vantagem, outra, sobre os seus competidores, principalmente, né? E vai agregar muito valor para o Tokematic, assim como todo o ecossistema que eles estão desenvolvendo. E aproveitando que a gente falou do Tokematic, vamos estar dando uma olhada agora no gráfico dele, né? Para a gente ver se a gente acha algum sinal de compra, porque sinais fundamentalistas não são tudo para a gente se posicionar, né, galera? Então, olhando aqui o gráfico diário dele, a gente pode ver, a gente consegue ver que ele está dentro dessa acumulação aqui, no semanal fica até um pouco mais claro. Então, se a gente abrir aqui no semanal, fica até um pouco mais claro aqui essa acumulação no Tokematic. A gente vê que essa semana aqui, ele veio buscar esse fundo outra vez, ele segurou aqui nessa média de 144 do semanal, exatamente aqui no candle dessa semana. Então, para mim, ele está dentro dessa acumulação aqui. E se a gente olhar no gráfico diário, ele tá segurando aqui, segurou hoje mesmo, ali naquela média de 80, que é essa média rosa que tá aparecendo aqui. Mas um sinal que eu tô achando muito interessante é que o estocástico lento, que é uma figura, que é um indicador que eu gosto de usar dentro de figuras, ele tá lá embaixo e tá apontando para cima. Então isso eu tô achando muito interessante. Eu acho que se conseguir pegar um volume bom, né, que não tá muito alto nesses últimos dias, se conseguir pegar um volume acima da média, a gente pode vir buscar o topo desse retângulo outra vez, ou no mínimo superar aqui essa média 80 e buscar esse último topo que ele deixou aqui, ali na faixa dos 85 centavos de dólar. Beleza, galera? Então, isso aí pegando volume, mas eu acredito que possa subir nos próximos dias pelo sinal aí que está nos deixando o estocástico lento e por estar dentro de uma figura, eu acredito que esse sinal seja bastante válido. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando elas aqui para vocês. Eu tô abrindo caixinha de pergunta lá toda semana, ou até mais de uma vez por semana até. Então, se vocês quiserem, podem estar deixando as dúvidas lá, eu tô respondendo todo mundo, ou mandar uma DM que eu respondo também. Beleza, galera? Valeu!